A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, que nos acompanham nas redes sociais, seja no nosso canal no YouTube, Pastor Pinheiro, ou na nossa página no Facebook, Pastor Pinheiro. Meus amados irmãos, amigos, você que nos acompanha, eu quero ler um texto na palavra do Senhor para fazermos uma rápida reflexão sobre o momento em que estamos vivendo nesses últimos dias na Terra, né? Eu acredito, meus irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias na Terra, né? Estes dias, uma pessoa me fez uma pergunta e por essa pergunta eu estou gravando esse vídeo para compartilhar esse momento com vocês, né? Um irmão chegou para mim e disse: pastor, nesses últimos 5 anos que estamos passando, quais foram ou qual foi o maior desafio ou adversidade enfrentada pela igreja como um todo, né? Como um todo, não somente uma pessoa, mas como um todo. E eu comecei a refletir sobre essa pergunta que essa pessoa me fez e me veio à lembrança duas coisas que eu quero compartilhar com vocês, que eu acredito ser as duas coisas que maior trouxe prejuízo à igreja como um todo nesses últimos dias, mas eu quero trazer uma reflexão bíblica aproveitando esse momento, tá bom? Eu queria que você continuasse no vídeo, conosco até o final do vídeo, compartilhasse, porque eu acredito que esse vídeo vai servir também para outras pessoas. O texto que eu quero ler está aqui em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo de número 12 e o 13, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a pergunta que aquele irmão me fez refletir sobre o momento em que a igreja passa na terra, que duas coisas me chamaram bastante atenção nesses últimos dias, nesses últimos anos, em relação a prejuízos, ou que trouxe algum prejuízo, ou foi um momento muito, digamos assim, prejudicial ao andamento da obra como um todo. Vale ressaltar também que, em meio a isso tudo que vou relatar com vocês agora, a igreja cresceu, e onde eu sou pastor, nós temos novos convertidos, nós temos pessoas batizadas com o Espírito Santo, Jesus tem curado, Jesus tem libertado, as maravilhas continuam acontecendo. Mas o que eu me refiro ao prejuízo foi que muitos, até antes desses dois momentos, caminhavam bem para a igreja, caminhavam bem na igreja, para a igreja todos os dias, toda semana. E depois dessas duas coisas que aconteceram nesses últimos anos, algumas dessas pessoas, as que não ficaram doentes espiritualmente falando, enfermas espiritualmente falando, algumas ainda nem sequer apareceram na igreja. Eu sei que não é só aqui em Lagoa d'Anta, eu tenho conversado com alguns pastores e eles têm me falado do prejuízo que tem sido por causa dessas duas coisas que eu quero destacar para vocês. O prejuízo tem sido, digamos, devastador na vida de algumas pessoas que faziam parte, ou fazem parte, vamos dizer assim, ainda da igreja militante, da igreja que está na terra, né? Então, o que acontece? Quais são essas duas coisas? Olha, quando nós lemos esse texto, o Senhor Jesus, ele é claro quando diz que por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? É pecado. O que é pecado? É aquilo que nos separa de Deus, ou que nos afasta da comunhão com Deus, né? Então, olhando nessa ótica, Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriará.
E diz ainda, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. As duas coisas que eu gostaria de destacar como maiores investidas de Satanás contra a fé de algumas pessoas, o que trouxe prejuízos numéricos à igreja que eu digo, a igreja como pessoas militantes, né? Nós enfrentamos no ano de 2020 duas situações muito delicadas. Quais? Primeiro, entramos no ano de 2020 em uma pandemia mundial, que por si já trouxe preocupação, já trouxe problemas emocionais, pessoas perderam o ânimo de viver, a fé, o desejo de sair de casa, e por causa da pandemia, o vírus que estava em todos os lugares, muitos deixaram de ir ao supermercado, as lojas deixaram de ir às igrejas, até porque o decreto não permitia. Logicamente, a gente entende isso. Então, muitas pessoas tiveram esse primeiro problema, esse primeiro impacto, essa primeira guerra, essa primeira batalha no ano de 2020. Em seguida, no mesmo ano, veio a política partidária, a política de comícios, de arrastões, né? E que nesse período, muitos crentes, muitos irmãos se afastaram das igrejas, né? Muitos não tinham coragem de enfrentar a pandemia e vir para a igreja orar, buscar a Deus, se renovar, se revestir, se fortalecer, mas tinham a liberdade ou o prazer, não sei, de ir aos arrastões políticos. Então, resumindo, essas duas coisas trouxe grandes adversidades, foram grandes barreiras enfrentadas por muitos dos nossos irmãos. Quando a gente lê esse texto, o Senhor Jesus, ele falando aqui, ele diz, e por se multiplicar, olha só, a iniquidade ela multiplicou de uma maneira tão assustadora, que as pessoas têm mais medo, né, de vir para a igreja, de estar nos pés do Senhor, do que propriamente de sair por aí, em um comício, em um arrastão, em um show. As pessoas perderam o temor a Deus, na verdade. Então, o pecado se multiplicou, a iniquidade se multiplicou e as pessoas ficaram vulneráveis, perderam o desejo de buscar a Deus. E por isso, muitos já até estão doentes espiritualmente, perderam a fé, o ânimo, perderam o desejo de estar na presença de Deus. Mas aí a Bíblia aqui, o Senhor Jesus, ele me dá um conforto, um consolo. Ele me diz assim, olha, mas aquele que perseverar até o fim. Eu quero louvar a Deus, meu irmão, pela tua vida, por você que está aí, que tem perseverado, que mesmo vindo um ano político, o ano de 2020, vindo uma pandemia mundial, enfrentando todas essas adversidades que nós enfrentamos como igreja, né, como servos de Deus e serva do Senhor, né, mesmo assim, tem o remanescente, aqueles que estão em pé, aqueles que estão perseverando. Olha, meus irmãos, essa palavra perseverança, ela é muito forte, ela é muito tremenda. Como é bom a gente perseverar. Olha o que diz a palavra, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriam, ou esfriarão. Até temos visto isso acontecer nos últimos dias, nos últimos anos, né? Mas o Senhor Jesus, ele diz, mas aquele que perseverar até o fim, ou seja, que enfrente essas adversidades, que saia, que consiga sair, sem manchar a sua vida espiritual, sem manchar a sua comunhão com Deus, sair desses vendavais, dessas adversidades, que enfrentamos nesses últimos 2 anos e por toda a vida enfrentaremos outras adversidades. Mas aqueles que perseverar em meio a tudo isso, sair ileso, sair do outro lado, enfrentar pandemia, enfrentar política,
pecado, todas as coisas que o diabo, todas as tentações que o diabo vier colocar à nossa frente, todo aquele que perseverar até o fim, ou seja, permanecer firme até o fim, esse será salvo. O Senhor Jesus, ele é categórico em nos dizer isso, que aquele que persevera, não aquele que abandona a fé, não aquele que recua, não aquele que desiste, não aquele que baixa a cabeça e volta para o pecado, para o mundo, né? Não aquele, mas aquele que persevera. O Senhor Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha o contexto, olha o que diz a palavra de Deus: por se multiplicar a iniquidade. A iniquidade desses últimos dias, ela não avança no compasso da soma, nem no compasso da subtração, nem da divisão, mas pelo contrário, da multiplicação. Ela se multiplica. Parece que o pecado está mais perto de nós, parece que a tentação está mais perto de nós, e cabe a mim, cabe a você, que me acompanha aí nas redes sociais, a dizer não ao pecado, a dizer não ao diabo, a dizer não ao mundo, a dizer não à tentação e perseverar. Então, respondendo aquela pergunta daquele irmão que ele me fez, né? Pergunta que ele me fez, quais são os maiores desafios que a igreja enfrentou nesses últimos anos? Eu diria que os dois maiores desafios que a igreja enfrentou, embora que a igreja cresceu nesses últimos, em meio a essas duas adversidades, esses dois desafios, né? Embora que a igreja cresceu, como eu dei testemunho, que a igreja que nós temos novos convertidos, nós temos pessoas renovadas, pessoas cheias do Espírito Santo, Jesus tem curado, salvado, batizado, libertado. Porém, os maiores desafios enfrentados pela igreja, não como instituição apenas, não, mas como um todo, os maiores desafios foram a política do ano de 2020 e a pandemia mundial. Enfrentamos esses desafios, mas eu louvo a Deus, porque você que está aí me acompanhando, certamente também é como eu, um remanescente, que estamos em pé, que não abrimos mão da nossa vida espiritual, que não abrimos mão da nossa comunhão com Deus, embora muitos tenham se desviado, outros já não têm prazer de caminhar para a igreja, têm coragem de ir para todo canto, menos para a casa do Senhor, menos para os pés do Senhor. Embora tudo isso, você está aí em pé, eu estou aqui em pé, nós estamos em pé. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que cuida de nós e que a nossa fé está nele, e que continuamos em meio a isso tudo que está acontecendo aí fora, esse fracasso na vida de alguém, esse fracasso espiritual na vida de alguém, esse comodismo na vida de alguém, mesmo assim, eu e você estamos aqui em pé, dizendo: Jesus, eu estou perseverando, porque eu sei que estamos perto, meus irmãos, da vinda de Jesus. O arrebatamento da igreja está às portas, e logo, logo acontecerá isso, e só vai subir os fiéis, aqueles que estiverem perseverantes, esperando na vinda do Senhor, antenados no céu, ligados no céu, os pés no chão, mas a cabeça pensando no céu, porque Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja. Que Deus em Cristo abençoe você, abençoe a sua família, e que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Continua perseverando. O fracassado nunca termina, né? O covarde nunca tenta, mas o vitorioso, ele nunca desiste. Então não desista, vai em frente, siga em frente com Jesus, porque a vitória é daquele que persevera. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus conta com você, Deus conta comigo, né? E mesmo em tanto esses dois desafios que eu falei agora para vocês, que tem devastado a vida de muitas pessoas, destruído tantas vidas de comunhão com Deus que anteriormente era e hoje não, mesmo em meio a tudo isso, eu e você vencemos esse desafio. Eu conto com você, Deus conta conosco nesta batalha de seguir firme na palavra do Senhor. Amém? Não deixe que nem a pandemia, nem a política, nem nada do mundo, nada venha diminuir o teu grau de espiritualidade para com o Senhor. Que Deus em Cristo abençoe você, abençoe sua família. Certamente alguém está precisando de ouvir esta palavra, e eu quero que você compartilhe com alguém essa palavra. Deixa Deus abençoar outras pessoas através desse vídeo, através dessa palavra. Que Deus em Cristo abençoe você, abençoe sua família, em nome de Jesus. Fica com Deus.
a paz do Senhor, até a próxima.